E hoje temos um entrevistado especial. O nosso entrevistado é o advogado Alberto Scalopi, membro da Câmara Temática da Mineração da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Disney. Obrigado. Hoje você veio na Gazeta, a Gazeta tem um artigo seu que fala sobre a questão, né, que relaciona a mineração e os danos ambientais e fala como é que a mineração legal paga o preço da mineração ilegal. Eu queria que você comentasse sobre esse artigo com a gente. O que eu venho abordando é a exposição que a mineração ilegal coloca quem está dentro da legalidade, né? E isso inclui inclusive o consumidor, porque o consumidor ele tem uma responsabilidade na aquisição do produto, né? Seja um produto, um computador ou uma joia. Então, a cadeia que levou aquele produto, ela tem que ter uma responsabilidade. E a gente viu que com esse espaço que essas invasões ilegais nas terras de Yanomamis colocaram em evidência alguns gargalos no setor e que isso acabou gerando alguns movimentos do poder público, isso inclui o governo federal, até em ações que estão ocorrendo, né, perante o Supremo Tribunal Federal. E desse movimento, além daquelas políticas de segurança que adotaram para a proteção dos Yanomamis e retirada desses invasores ilegais, eles adotaram algumas medidas, entre elas uma instrução normativa que veio depois da Receita Federal, que é para a emissão de nota fiscal, dando uma maior celeridade na investigação de informações, no cadastramento de informações, porque antes era difícil se comprovar de onde que vinham esses ouros. A gente, se pegar 1 quilo e pegar 1 grama de cada lugar, fundir tudo, não vai saber de onde que veio. Então, isso é uma peculiaridade desse setor, por exemplo, e que, embora exista todo o setor de mineração, outras substâncias, né? Mas nesse setor acabou pressionando, essas situações acabaram pressionando o governo federal a adotar algumas medidas e que depois veio a MP do Ouro, trazendo alguns mecanismos como uma proposta de regulação para essa aquisição de ouro, que de alguma forma, diante do que se tem hoje, da possibilidade até do passo do governo federal para dar uma maior segurança na rastreabilidade e na legalidade disso. Na rastreabilidade, porque na rastreabilidade dos envolvidos, de onde que saiu, se é de uma PLG, se ela tem licença, se ela tem um PRA, um PRAD, se ela tem licença de operação, se está vigente, se teve fiscalização da Agência Nacional de Mineração. Então, isso vem para dar algum norte nessa atualização, inclusive, da legislação, que ela é muito antiga e ela tem muita situação prática que foi se adaptando e que precisa ter essa nova roupagem. Aqui no Estado, inclusive, muito se fala em discutir a política estadual de mineração. Então, eu acredito que é um momento de se discutir com a informatização, com a necessidade de estar em conformidade, porque hoje a maioria dos dados nossos estão dispostos em computadores de informática, então é muito mais fácil do poder fiscalizatório público de ter acesso a isso. A questão de imagem, de saber se é um local que ele comprou, às vezes, uma joia, se ela é de uma área que tem vegetação nativa, se ela não tem, se tem multa, se está embargado. Então, essa importância ambiental do Brasil como uma política de governo que este governo se propõe a adotar, de dar uma maior ênfase à proteção ambiental, e aí a gente fala que no mundo todos os estados estão de acordo que existe uma pauta climática que deve ser discutida. E no mundo, quando se fala em pauta climática, não tem como não incluir o Brasil e falar de Amazonas,
pelo tamanho, pela dimensão que tem. O Brasil é um país que tem uma dimensão continental. Outro dia alguém me falou que para dar uma volta na Austrália, se a pessoa for em todas as praias, eu morei na Austrália, mas eu não sabia desses dados. Esse senhor me falou que se vai em todas as praias levaria 26 anos. Eu digo isso porque, coincidentemente, o Brasil tem quase o mesmo tamanho da Austrália, só que lá é uma ilha, né? Ela está rodeada de praia. Então, realmente, aqui nós temos uma fronteira seca muito grande, e ali na Amazônia a fiscalização, e que a gente vê que tem bastante em abundância ouro, né? Mas a fiscalização é muito difícil também. São rotas de tráfico, são rotas até de madeiras ilegais. E falta uma presença maior do governo, né? Até por conta da dimensão. Se a Amazônia fosse desmembrada em país, se ela fosse um país, ela seria o 6º país do mundo. Só para você ter ideia do tamanho da nossa dimensão da nossa Amazônia. Imagino que tem isso de riqueza. E quando você fala em 6º país do mundo, é somada a Amazônia geral, né? Porque geral. Assim, ela não está restrita ao Brasil. Não só o Brasil, né? Você pega o Brasil, você pega Peru, você pega Venezuela e por aí vai. Agora, é interessante que o senhor atua tanto no direito minerário como no direito do meio ambiente, na questão do meio ambiente. E hoje faz parte dessa Câmara Temática da Assembleia Legislativa. Para a gente explicar para quem está nos ouvindo, nos assistindo, o que é essa Câmara e qual o trabalho que ela vai desenvolver. Antes da gente entrar nesse assunto, eu queria falar sobre essa questão da Amazônia ainda, só para a gente fechar. Sim. Ele falou sobre essa questão de preservação ambiental, que é importante, quer dizer, que está altamente ligada à questão da extração de ouro na região amazônica e a preservação do meio ambiente. Mas, assim, a gente falou que a Amazônia não está só no Brasil. A Amazônia engloba vários países. Nós sabemos que 80% da extração da Colômbia, por exemplo, de ouro, ela é ilegal, né? Então, assim, tem como a gente fiscalizar a extração de ouro na nossa parte da Amazônia, sem ter um acordo de colaboração técnica com os outros países que fazem parte da Amazônia? É possível isso? Quer dizer... Com certeza, é possível. Com certeza, o próprio Exército já tem convênios, né, e parcerias nessa fiscalização, eu não tenho dúvida. Eu acho que é mais da dificuldade mesmo. São locais que não têm acesso a nada, não tem como pôr combustível no avião e levar e voltar. O combustível só dá para ir, às vezes, em alguns locais. Sim. Então, por isso que essas pessoas, inclusive, voam em aviões que vão para os garimpos com combustível dentro do avião, porque não tem onde abastecer para voltar. Então, no avião cabe o suficiente para ir, e ele tem que trazer de volta. Então, restringir o acesso, o espaço aéreo é uma dos metas que o governo deveria adotar, não para poder restringir o garimpo ilegal nessas regiões? Sim, é o que o governo federal fez assim que veio à tona essa questão do Yanomamis. Mas por isso que isso é remediar, isso é uma atuação ela é pontual, né? Mas eu digo isso assim, não resolve o problema. Então, resolver o problema, como um dos mecanismos de resolver o problema, eles estão adotando esses caminhos, como exemplo da nota fiscal eletrônica, da exigência de rastreabilidade disso, de mais informações, investimentos e dados. Mas eu digo o seguinte, como a Amazônia é muito ampla, né? E a fronteira, na maioria, é muito acessível você passar. Tanto que os Yanomamis, eles são um povo que eles são, como é que se diz? Eles ficam andando, né, de um país para o outro. São nômades, exato. Me fugiu a palavra. Então, assim, para combater esse garimpo ilegal naquela região, tinha que ter um acordo de cooperação técnica entre todos os países que compõem a Amazônia, né? O Brasil sozinho não dá conta de resolver esse problema. E eu nunca vi um movimento nesse sentido. Mas o Brasil precisa mostrar resultado da parte dele, né? Porque o mundo está de olho na Amazônia brasileira. Se fala muito mais da Amazônia brasileira, até porque a nossa parte da Amazônia é maior. Eu acredito que é uma questão de proposta de governo, né? O governo anterior não tinha nenhum interesse em fazer isso. Ele tinha interesse de que as pessoas invadiram. Se você for ver, o presidente Bolsonaro, em 2021, apresentou um projeto de lei de autoria do Executivo para poder explorar a mineração em área indígena. Isso criou uma corrida para mineração. Uma mensagem subliminar, não estou dizendo que é uma incitação. Sim, é um apito de cachorro. Sim. Para quem tem... Eu falei ontem para uma pessoa, quem oportunidade faz o ladrão. Quem está de boa fé não vai nem sair de casa, né? Uhum. Quem não tem interesse, não vai poder.
Só que muitos entenderam que por isso haveria ali ouro, já é um indício de que ali tem ouro. Sim, que o governo estava interessado em legalizar. O governo legalizar. está interessado em legalizar. Então o cara pensou, eu vou chegar primeiro, depois o governo legaliza, eu faço uma anistia, pago uma multa e começo tudo de novo. Tá então, certo. essa ideia que muitos tiveram, né? E aí, com isso, obviamente, desencadeou essa dificuldade. Hoje tem investigações que comprovam que o Exército não ofereceu os esforços que foram, inclusive, pleiteados, de ofícios que não foram cumpridos. Isso é uma questão administrativa, seja do Exército, do Executivo, né? Mas o Brasil, ele, agora, com esse governo que já captou aí 2, 3 bilhões para a Amazônia, esse fundo amazônico, o governador do Pará está se candidatando a ser sede da COP 2025, o Lula está encabeçando isso, inclusive vai no G7 agora a defender isso. Eu acredito que nós aqui, Mato Grosso e Pará, com o que nós temos aqui hoje como exemplo do próprio agronegócio, de informatização, de rastreabilidade de soja, os commodities, tudo assim organizado, você vê inclusive empresas familiares organizadas, estruturadas nesse sentido, tirando do familiar, tirando muitas vezes, não que isso seja ruim, mas tratando de uma forma menos pessoal e mais profissional, então você acaba cumprindo melhor a sua função social, inclusive da propriedade. E isso se aplica também à mineração. Então, eu vejo que esse foco no Brasil e nesse setor é muito bom. E, além disso, a gente tem outra novidade, que a ANM, em 2021, novembro de 2021, editou uma portaria permitindo a utilização dos direitos minerários para fins de garantias. A gente tem que lembrar que minerador não tem acesso a crédito. Minerador não tem acesso a crédito. Exatamente. Não é igual o produtor rural que vai lá, coloca 5 plantios de soja em garantia, vai lá, levanta e planta. Não estou dizendo que é ruim. O governo federal dá área para MST, o governo federal dá subsídio para plantadores de soja. São atuações similares com o mesmo propósito, na sua importância, vamos dizer assim, e daquilo que está demandando. E, ao mesmo tempo, acredito que, com essa garantia, essa possibilidade de utilização como fim de garantia, que ninguém praticamente utiliza isso, a não ser que seja numa planta grande, significativa, e que deu para você fazer um estudo prévio e saber quanto que está incubado, inclusive, ali. Por isso que é difícil fazer isso com a PLG, porque a PLG ela não tem esse tipo de pesquisa, não tem estudo de pesquisa, né? Se você tem um outro método, você faz a pesquisa, depois a pesquisa da terra cubada, fala assim, aqui tem tantos quilos de ouro. Aí sim você pode ir para a bolsa, oferecer aquilo, dar como garantia no banco, levantar a gente tem que, investidores. A gente tem que pensar que a PLG é para o pequeno minerador. O pequeno minerador não tem condições de fazer esses estudos, porque os estudos são caríssimos, eles são ligados à grande mineração. Exatamente. Mas eu gostaria que ele respondesse... Mas quando você fala a questão da ANM, vamos falar disso aqui. Deixa ele responder a minha pergunta, senão vai ficar muito para frente. Então, até para a gente poder entender como é que funciona essa comissão da Assembleia Legislativa que estuda essa Câmara Setorial Temática. A Câmara Setorial Temática da Assembleia Legislativa que estuda esse setor da mineração. Então, a Câmara foi proposta pelo deputado Max Russi. Eu achei muito interessante e acho muito pontual diante dessa novidade, essa realidade nova nossa no Estado, que é a cobrança da taxa sobre a mineração. Isso, ao mesmo tempo, vai, acredito, dar um impulsionamento na Metamate e acredito também na política para promoção de uma política estadual de mineração. E a proposta da Câmara Temática é uma proposta de trazer pessoas, seja da sociedade civil como um todo, seja organizações, sejam servidores, como lá tem professores, doutores, pessoas capacitadas que representam colegiados, que representam entidades, que representam associações, representam categorias, para debater
as atualidades da política mineral e aquilo que de fato a gente está precisando para poder potencializar nosso Estado. Muito se diz de que o Estado produz 5% da sua capacidade, mas pouco se faz. Muito se importa, por exemplo, de insumos para a soja que nós poderíamos estar explorando em alguns lugares, ou investindo em pesquisa sobre isso, né? E o Mato Grosso até hoje, desde a sua criação, não tem uma política mineral. Não. E é um papel dessa Câmara Temática, né? Então é muito interessante a gente ter essa... Ela é temática porque ela é provisória, ela tem começo, meio e fim, mas ela sempre é enriquecedora porque são dessas discussões que o deputado colhe informações da sociedade, dessas pessoas que têm conhecimento desses setores, para poder apresentar propostas de lei, projetos de lei, encaminhamentos, inclusive ao executivo. Então, eu acho que é enriquecedor você ter um ambiente no qual, né, eu agradeço o convite, fui convidado para discutir, porque a gente colabora, mas a gente aprende também, né? E eu acredito que eu aprendo mais do que eu colaboro, porque lá tem bastante gente muito capacitada e que entende dessa área. E eu quero aproveitar e deixar o espaço aberto para que o deputado Max Russo possa vir aqui no nosso podcast e falar um pouquinho sobre o trabalho dessa Câmara Temática também. O deputado Max Russo, ele é autor de um projeto de lei que eu acho que hoje, inclusive, vai passar pela Comissão de Mérito da Assembleia Legislativa, que fala sobre a municipalização dos projetos ambientais, que os municípios possam dar aval para projetos de mineração, por exemplo. De pequena mineração. De pequena mineração. Queria que você falasse sobre isso, se você pudesse... Você tem conhecimento desse projeto? Sobre isso. Olha, a Constituição fala da não retroatividade da proteção ambiental, né? Aquilo que já está protegido não pode ser desprotegido, vamos dizer assim. Uhum. Então, daquilo que a legislação já protege, você pode proteger mais no outro âmbito. Eu acho que ela vem no momento oportuno e eu acho que vem como consequência de um julgamento do STF sobre a análise suplementar de licenciamentos ambientais, que foi discutido a possibilidade a discussão era sobre a possibilidade de renovar licenças quando o órgão competente não atende aos estudos no tempo hábil, para que não fique inoperante. Muitas vezes são serviços de hidrelétrica, até minerais que têm interesse público, têm interesse da União, são importantes para a soberania, né? Então, a legislação, ela permitiu que essa discussão, ela permitiu que os municípios que nessa atividade minerária a gente viu em algumas discussões na própria Assembleia sobre CEFEM, tiveram em outras câmaras temáticas, tiveram. Como são distribuídos CEFEM, na proporção que são distribuídos para os municípios. A criação da taxa também. Isso. Ela câmaras também. E aí você passa a ter você vê uma receita, né? Uma receita que é a taxa. Você passa a discutir, revelar que tem a receita do CEFEM, às vezes tem prefeito que não sabe que tem aquilo. E tem munícipes... Sabe, porque os montantes que caem na conta dele não são pequenos. E tem munícipes que não sabem. A pessoa passa a saber. Passa a saber, mas ele não sabe até ele precisar. Exatamente. Então, mas se com essas discussões a gente consegue... eu acho que a gente consegue encontrar a melhor destinação para esses recursos, seja ele de investimento do próprio Estado. E até da publicidade subsídio. é isso, porque as pessoas veem a mineração em Poconé, por exemplo, não sabe o que a mineração contribui para aquele município, para a economia do município. Muitas das vezes o dinheiro do CEFEM é gasto para pagar folha. Entendeu? Não é investido numa praça, num bem que as pessoas vão ver, vão sentir, vão usufruir, né? Então, é isso. Então, desvirtuando o princípio dele, porque ele foi criado para poder minimizar o impacto causado pela atividade e remediar pós-atividade, né? Depois de cessar a atividade. Isso não ocorre. E aí, nessa questão da lei do município poder analisar, a gente vê o município querendo licenciar aquele empreendimento que de fato afeta imediatamente a sua economia, a sua saúde, porque
Se ali o problema do calcário, o pó está indo ali, é para o hospital daquele município que vai. Então, as características, a peculiaridade daquela região, se ela tem água, se ela não tem, se aquele tipo de minério afeta ou não afeta, é aquele município, é aquela realidade econômica, social, urbanística que vai saber. Mas, Scalopi, quem é contrário a esse tipo de proposta, eles dizem que os municípios, não digo que todos, né? A gente não pode colocar Cuiabá como base. Mas a gente pega o estado de Mato Grosso, onde nós temos o quê? 3, 4 municípios com mais de 100 mil habitantes. O resto são municípios bastante pequenos. Sim. E municípios que são da atividade mineral, geralmente são municípios pequenos. Que eles não têm capacidade de corpo técnico para fazer essa análise. E que isso pode resultar num dano ambiental muito grande. Mas a gente tem, para contribuir, por exemplo, Peixoto de Azevedo tem hoje uma estrutura que a prefeitura poderia fazer isso, é um município minerador. Eu creio que municípios menores, como você falou, realmente possam não ter. Mas tem municípios que estão preparados hoje para assumir essa responsabilidade e fazer com mais agilidade. Eu acho que é uma questão técnica. Se ela é uma questão técnica, ela tem que ser contratada, tem que ser estruturada. O município tem que ter... Se é um setor que traz receita, o município tem que estar estruturado para saber operar essa receita, nem que isso esteja numa placa no meio da rua com todo mundo vendo que tudo está funcionando. Mas ele tem que se organizar. E eu acho que licenciar, isso é similar até em saneamento em algumas situações. Em locais onde estados tentam criar consórcios e isso afeta um pouco a autonomia do município, porque o município tem sua peculiaridade. Só que aí o estado tem que respeitar os planos que já existem nos municípios. No caso da mineração, eu acho que se ela se dispõe a se organizar, essa comunidade, essa coletividade, essa sociedade que está ali, porque tem cidade pequena que ela é bonita, que ela é organizada. A gente não pode trabalhar com negativo, eu acho, né? Ah, mas não tem. Que ser, então vai ter uma receita. Ela que olhe para isso ou crie mecanismos para investir o dinheiro que arrecada naquilo que ela de alguma forma afeta. Mas né? assim, existe um outro contraditório com relação a esse licenciamento municipal que diz... Porque assim, quando você licencia dentro do seu município, em tese os impactos ambientais, sociais, né, todos os impactos vão dentro desse diâmetro, dentro da barreira municipal. E no caso do minério, por exemplo, a gente está falando aqui, ele pode ultrapassar esse limite municipal. Se houver, por exemplo, algum tipo de contaminação com mercúrio, o peixe contaminado ele não vai nadar dentro do município, ele vai para o rio que atinge outras cidades. Se houver um estouro de uma barreira de contenção, pode acabar atingindo outros municípios. Sim. Isso não fugiria dessa Sim, atribuição? mas aí entra a questão técnica. Eu acho que, na medida em que... esse empreendimento ele tem uma característica que pode afetar e aí vai do porte dele, né? Uma região maior, talvez isso acabe demandando ou direcionando para outro lugar, mas não pode impedir daquela comunidade participar disso. A gente viu uma discussão aqui que foi, inclusive, discussão quanto a quem teria competência para representar por conta de um rio, de um licenciamento de uma área na região de Rondonópolis, se seria o Ministério Público do Estado ou o Ministério Público Federal. A gente vê questão de competência, a legislação estadual sobre a hidrelétrica que ontem a SEMA não emitiu a licença prévia. Só que, olha o ponto, a Assembleia criou a lei permitindo, a Prefeitura, eu acho que criou uma lei proibindo, o Estado, o governador sancionou a lei, isso foi judicializado, foi para o STF. O STF disse que havia um conflito de competência, que a competência não poderia ser de legislar do município ou do Estado sobre isso. E que, portanto, poderia ser... A competência seria federal. Não é que é que a importância, e ela se aplica à mineração, a importância, por se tratar de uma concessão da União e que os rios são à disposição da União, isso sobrepõe o interesse local da comunidade, o que eu acho que é um erro grave. Mas, politicamente, se resolveu com a não emissão da licença. Isso resolveu politicamente. Mas... eu acredito que, e aí entra a discussão,
que, de alguma forma, o código, a Constituição fala da não retrocesso ambiental. E aí você pega uma decisão dessa, no qual um município ele dá uma proteção maior para um rio, mas como esse rio ele tem uma importância que atinge os interesses de outros entes federados, outros estados, então ele tem um interesse federal e pode ter interesse hidrelétrico, que tem interesse da União, interesse questão soberana de energia, então você vê que é uma discussão que vai contra, inclusive, a interpretação da própria Constituição. E isso é direito, né? Direito é política também, e a economia. Eu fiz o papel de advogado do diabo, falando contrário a esse projeto, mas vamos ver agora do outro lado, né? Hoje, a maioria das licenças elas são emitidas pela ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, que entrou em estado de greve e que tem sérios problemas de reestruturação, de falta de capacidade técnica e funcional. Inclusive, ontem teve um debate muito interessante sobre a mineração, feito pelo Correio Brasiliense. E lá eles colocaram que existem 12 mil processos minerários parados na ANM, e desses, 1.800 são de PLG, ou seja, são de permissão para pequenos garimpeiros, né? E aí, o que acontece? O próprio Estado, que deveria regular, empurra essas pessoas para a irregularidade. Né? Empurra. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre a falta de estrutura do Estado e do Estado e do governo federal para poder legislar, para poder emitir licenças para a mineração. A gente é natureza da cultura do Estado brasileiro ele andar a passos largos, né? Mas isso se deve também à importância que tem que dar nos trâmites e o excesso de burocracia, porque a gente vê o que aconteceu, que a gente estava discutindo há pouco, esse projeto de lei 191 do governo federal, que foi a invasão dos Yanomamis. Então, tem que tomar cuidado com esses atos. Só que eu vejo de outra forma. Eu acho que a ANM ainda está passando por uma transição de departamento para agência, né? A roupagem de agência, ela traz uma característica mais proativa, né? Em relação ao setor. A gente vê como opera as outras agências regulatórias, né? E eu acredito que ela acaba por desburocratizar muito o próprio trâmite de licenciamento disso, de análise disso, da União, né? Eu acho que pode ser mais operacional. Então, eu acredito que é questão de tempo. A gente vê que servidores estão agora, eu não sei se já está em greve, né? Não, estão em estado de greve. Estado de greve. A gente sabe que são servidores muito antigos. Mas eu vi outro dia um debate sobre, inclusive, faculdades de geologia, né? Por exemplo, ambientes. Isso tem que ter espaço. A gente tem que usar a Câmara Temática, por exemplo, ela é um ambiente para atrair mais esse debate, mais essa informação. Igualmente a Metamate, no estado como a gente tem, como hoje. Como elas participam, como elas estão organizadas. A gente está falando do município licenciar. Então, o Estado, a União, estarem organizados, né? Então, eu acho que a Câmara Temática ela é para debater mais isso, levar problemas, inclusive da ANM, porque isso vem por experiências, vem por essas entidades, por quem está participando do setor, que vai ali no espaço público para debater, para que possa haver essa representação política, esse movimento político, para trazer até investimentos. E aí tem que essa Câmara Temática, por exemplo, trazer outras pessoas que possam levar esses pleitos para poder investir. Por exemplo, a Câmara Temática pode abordar a questão da rastreabilidade, por exemplo, suscitar algum debate nesse sentido, até porque hoje é um assunto que, no meio da mineração, principalmente mineração de ouro, está sendo amplamente discutido. Se precisa achar uma forma de garantir que o ouro que sai de uma determinada PLG, ele seja vendido, comercializado e vire joia, mas tenha essa rastreabilidade, tenha a garantia de onde ele saiu, se ele não saiu de uma área ilegal, para garantir para quem está comprando uma joia totalmente legalizada.
Você tem conhecimento de alguma coisa nesse sentido aqui no Estado? Sim, claro. Tem até muito boa essa pergunta, porque eu acho que ela é hoje um dos pontos importantes para serem destacados, até para a questão ambiental e o que nós usamos muito, a palavra de sustentabilidade, né? Estar em conformidade ambiental, sempre procurando com as melhores práticas ambientais, sempre investindo em novas práticas de proteção ambiental. E a rastreabilidade, eu acho que ela está intrinsecamente ligada a isso, porque ela vai permitir uma exposição da conformidade. Quem está legal não tem medo de expor que está legal, né? E a gente vê muito embargo de carne, embargo de soja, de países com tratados com o nosso país, mas que embargam porque aquelas áreas provavelmente era área de desmate. O gado provavelmente era um gado provavelmente de uma região que tinha desmate, numa área com desmate. Se aquela pessoa que é proprietária de uma área, se ela tem um embargo na propriedade dela, se ela tem alguma infração, isso aparece no rastreio da carne deles. E a gente vê, inclusive, locais que importadores, como muçulmanos, têm que ter frigoríficos próprios, porque o gado, muitas vezes, tem que estar em posição distinta, para uma orientação até religiosa. E isso é muito interessante, eu acho muito bonito isso. E isso permite maior segurança na rastreabilidade daquilo que você está comprando, daquilo que você está adquirindo. Hoje, as pessoas têm acesso à informação, têm acesso a... Tudo está público, todo mundo com o celular acessa o cadastro de qualquer um. Para isso, nós tivemos que criar uma lei que trouxe proteção de dados, seja para as empresas, seja para os usuários. Então, a informatização, principalmente com a pandemia, que acelerou essa informatização, os tribunais informatizaram todos os processos, praticamente. As pessoas estão trabalhando, tem países com trabalho de 4 horas semanais, as pessoas estão trabalhando muito mais em casa. A gente vê uma expansão aqui, por exemplo, imobiliária em Chapada, e eu acho que é muito decorrente a isso, sabia? Eu sou daqui, mas porque as pessoas viram que podem trabalhar, muitas vezes, alguns ofícios, algumas atividades, alguns prestadores de serviço, alguns autônomos, alguns servidores públicos, até policiais, você vê que trabalham em regime de escala, que podem morar, às vezes, ali e passar um dia a mais da semana. Um lugar diferente, talvez mais calmo, para uma opção de vida. Isso é louvável, né? Então, essa rastreabilidade, ela vem desse cenário do universo hoje, que é de informatização. O que você tem de conhecimento que está sendo feito aqui no Mato Grosso, por exemplo? Porque a gente sabe que tem vários estados hoje desenvolvendo, a USP está desenvolvendo um trabalho, né? O NAP da USP, né? Que é o Núcleo de Apoio da Pequena Mineração no Brasil, desenvolvendo um sistema de rastreabilidade que sabe se o ouro produzido em determinada área, ele foi realmente, saiu de uma área que tem a documentação exigida pela ANM, ela passou por qual DTVM, dali qual foi a distribuidor, a trading. É um aplicativo, né, que eles estão desenvolvendo. A Casa da Moeda também do Brasil está fazendo a fundição que ela passou. Não, é um selo de rastreabilidade para o ouro, né? Mas assim, aqui no Mato Grosso existe? Você tem conhecimento de algum projeto específico para isso? Não, sim, tem. Inclusive o Mineralnet, que é daqui, mas tem vários... como vocês disseram, várias plataformas que estão buscando essa rastreabilidade. Esse que eu conheço, ele está investindo é o Mineralnet. Isso. Queria que você explicasse para a gente, que a gente não conhece. Ele é uma ferramenta de rastreabilidade com a proposta de expor a conformidade de todos aqueles agentes que atuaram na cadeia do setor. Então, a pessoa que possa comprar uma joia de um joalheiro, se esse joalheiro... ou essa PLG ou essa DTVM é parte do sistema ou estão cadastrados no sistema, que aí se passaram por eles vão precisar cadastrar,
a pessoa que compra a joia, ela consegue ter esse acesso a essa certificação. Não quer dizer que ela carrega com isso, mas amanhã ela pode comprovar que esse ouro é oriundo de uma área legal, porque aquela área que está dentro desse sistema do qual o detentor do direito minerário, ali tem as licenças de licença prévia, licença de instalação, licença de operação, o vencimento dessas licenças, quem é o responsável por elas, qual é o ponto, por exemplo, como foi emitida a nota fiscal. E aí, aqueles que tiverem parceria, essa parceria tem que estar cadastrada também no sistema. Então, porque a gente tem uma característica distinta, que é do parceiro. Sim. E é uma questão muito cultural. E esse é o ponto, um dos maiores gargalos para poder tirar a boa-fé e colocar a nota fiscal eletrônica. É de como também manter essa relação jurídica por conta, inclusive, de questões tributárias, né? Então, ali no sistema, a proposta do sistema, como tem outros que estão sendo desenvolvidos, é de trazer o maior número de informações daquelas exigências legais, ambientais, fiscais, para que aquele empreendimento ou aquela empresa que em algum momento ela foi parte desse processo de negociação, de compra, de venda, de que ela está em conformidade. Se aquela empresa, por exemplo, ela tem embargo, ou se aquela PLG ela tem um problema ambiental, ela gera um bloqueio e ali também não consegue operar. Então, você acaba ranqueando também. E aí, nesse ranqueamento, você pode, inclusive, um ranqueamento mais de conformidade, que é o quê? A partir do momento que você tem novas propostas ambientais, ou seja, você apresenta alternativas ambientais além daquelas exigentes, porque é lá apresentar o plano de recuperação ambiental. Só que você também pode ir lá e apresentar um trabalho de educação ambiental na comunidade. Você pode ali apresentar isso não tem uma exigência legal, mas isso tem uma exigência social. E o social que não está escrito, né? Ele é muito subjetivo. Então, isso também acaba trazendo um valor agregado. Porque... Claro, hoje o ESG é cobrado de todas as atividades, né? E você conscientiza. Com o ambiental, com o social, com a governança. E a comunidade passa a fazer parte daquilo. Então, a comunidade passa a ter uma referência daquele empreendimento como um empreendimento amigo que ele, de fato, parceiro ele agrega, da comunidade. Que ele agrega valor. Então, tudo bem o proprietário ganhar. Tudo bem ganhar. Mas, a partir do momento que as pessoas não veem esse tipo, porque elas vão se conscientizando, vão tomando conhecimento de si em relação ao todo, em relação ao proprietário, em relação ao que ele tem, o que ela não tem, a dificuldade quando vem para quem que vai. Então, a pessoa faz uma análise crítica disso, mas a partir do momento que ela participa daquele ambiente, daquela informação e ela toma consciência, ela acaba tendo sendo mais propositiva. E defendendo também aquela atividade dentro do município, né? E esse é um caminho sem volta, não tem como você hoje vender um ouro, por exemplo, a Suíça, que é o nosso maior comprador de ouro, sem que eles exijam para você essa questão da rastreabilidade, saber de onde saiu, se afetou a comunidade positiva ou negativamente. Né? A gente percebe que esse é um momento de virada de chave do setor, né? Com certeza. Porque, assim, alguns anos atrás, você falava em rastreabilidade, as pessoas falavam, não, é impossível rastrear o ouro. Hoje tem até a Polícia Federal que tem a rastreabilidade, que há a possibilidade de fazer a rastreabilidade física, de saber de qual região do país fazer uma análise isotópica do ouro. De qual região do país aquele ouro foi tirado. E assim, e eu percebo, só para fazer um comparativo, você vê que isso foi possível foi feito com diamante, né? O diamante, quando houve aquela história do diamante de sangue, da questão África. Que era extraído de mão de obra escrava em locais de guerra da África, foi imposta, o mercado mundial impôs a rastreabilidade e hoje quem consome o diamante sabe de onde ele veio, da sua certificação origem. Kimberley que faz essa Exatamente, hoje nós estamos isso está virando realidade no ouro do Brasil. Só que a certificação Kimberley só faz nos Estados Unidos, né? E aí é um pouco mais difícil isso. Não, se faz no Brasil também. A ANM aqui no Mato Grosso faz... Cada estado, a ANM é responsável por fazer essa certificação. Na USP tem um pessoal que faz também certificação de diamante, bem interessante. Tem hoje uma tecnologia um pouco mais avançada
para fazer essa certificação. E o ouro está caminhando para essa mesma realidade. Essa questão, a gente volta a falar no seu artigo, dos Yanomamis, ele maculou muito o garimpo no Brasil, né? Na verdade, lá não tem garimpo, lá tem uma administração ilegal de ouro. E a rastreabilidade, ela vem para desconstruir isso, para provar que é possível, sim, ter o garimpo legal, de forma lícita, e você ter a origem do produto, né? E agregar valor a ele, que é melhor, valor social e valor internacional. Com certeza, a proposta é essa mesmo. Quem está de boa fé, né, não tem medo de abrir as portas. Eu acho que o setor está tentando é, obviamente, entender qual é a demanda, porque não é fácil, é complexo, porque ela foge além da vontade. Aquilo que a gente começou falando, o ouro, ele dilui, você faz várias coisas, depois junta tudo de novo, faz tudo de novo. Então, isso é muito difícil. Essa questão da rastreabilidade, existe mecanismo que a gente viu de colocar produto que depois que misturado, você sabe de onde que ele veio. Só que isso tem um custo também. E aí isso entra um custo operacional. Até onde isso realmente é eficiente? Como seria implantado isso? É mediante uma agência nacional de mineração? É mediante o setor privado? É o governo federal? É uma discussão que ela não se resolve em 90 dias, como foi a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, a MP do ouro, eu acho que ela já é uma amostra para o setor do que o governo federal está disposto a fazer, e eu acho que isso também vai abrir muito mais portas, seja para financiamento em BNDES, seja para financiamento no setor em fundos públicos, para poder ter acesso a isso. Agora, você hoje está atuando nessa área da mineração, mas fiquei sabendo que você não é totalmente da mineração. Me conte um pouco. Da advocacia, né? Porque a especialidade dele, a gente não falou sobre isso, ele faz advocacia ambiental, né? Ele ambiental. E assim, então, a gente não falou sobre a questão de recuperação de áreas degradadas. Porque uma impressão que as pessoas têm do garimpo, que é uma impressão muito ruim, é que o garimpo vem, destrói e deixa aquela cava feia, aquele buraco. E não é isso, né? Quando você vai tirar uma licença ambiental, tá lá que no final da atividade você tem que recuperar aquela área. Fazer um PRAD. Eu queria que você explicasse para as pessoas sobre isso. Gente, o garimpo, ele degrada menos do que outras atividades econômicas. E ele tem uma recuperação ao final. É obrigado a fazer. Ele é obrigado a fazer, ele tem prazo para cumprir, ele tem que manter essas licenças em dia, tem fiscalização. Essas informações podem ser vistas por satélite. Acontece que há brechas na interpretação da legislação que permite você dizer quando que isso será feito. Muitas vezes essa cava está aberta porque ele também ainda não finalizou a exploração que ele pode fazer naquela área. E aí ele pede, às vezes, por uma questão econômica, por uma questão de equilíbrio econômico, às vezes uma própria dificuldade, uma peculiaridade ambiental. Tecnologia que ele não tem para explorar, a profundidade. Isso. Então, isso entra nessas peculiaridades técnicas, que também é um gargalo na ANM, se for ver a análise disso. Porque você realmente tem prazos para cumprir, mas existem questões técnicas que são peculiares daquele local. Mas nós temos aqui no estado de Mato Grosso cases de sucesso e que são exemplos para o Brasil de PRAD. Em Peixoto de Azevedo, por exemplo, cavas de garimpo que foram transformadas em piscicultura, e que foram restauradas para pecuária. Área recuperada para pecuária. Para plantio de grãos, quer dizer, a pessoa ela tem essa concepção de que eu fui lá, tirei o ouro e vai ficar o dano ambiental. Então, mas onde que está isso? Essa que é a questão. Você vê que a informação negativa ela está mais na frente que a afirmativa. Exato. Por isso que o cola, né? Vamos lá. Por que o programa policial dá tão certo? Eu uso um termo no artigo que o termo define isso que nós discutimos agora. Um menino amigo meu até brincou, falou, cara, melhor você colocar um aspas aí, né? O menino que trabalha comigo, porque é desestigmatizar um setor que está estigmatizado. Com certeza. E você tem conhecimento disso, porque você não nasceu numa família do direito, mas não atuou sempre no direito. Explica pra gente aí que a falta de comunicação... Tá no sangue. A falta de comunicação do setor pode ser resolvida com um pitaco seu a partir de agora. A comunicação tá na veia. Também.
Tá na veia também, né? Veia, Tá na né? veia. Tá no DNA, A mãe é jornalista. Mas com certeza, eu acho que é a ideia até do artigo que você vê é uma construção desse bate-papo nosso das dificuldades do gargalo do setor. Ele é uma atividade que ela tem suas dificuldades, tem seus desafios, mas ela também gera emprego, também tem responsabilidade ambiental, tem que ter uma educação ambiental com essas pessoas. Mas isso é o que a gente está falando. O setor se comunica mal, não passa essa informação para a sociedade. Não expõe lugares, por exemplo, que tem o garimpo, e a pessoa, ele automaticamente já vai fechando, vai abrindo uma, vai fechando outra, vai abrindo, fechando outra, e vai ficando bonito, e você olha lá, planta grama, e é o que você falou. Eu não sou do garimpo, eu sou cuiabana, sou muito urbana. Não é... Entre aspas. Entre aspas. Explica que sua família veio de outro do Maranhão para cá para trabalhar no garimpo. Eu, Rafaela, já não sou do garimpo. Mas tem origem, dia que tem raízes. Tenho raízes. Eu também tenho raízes. Delas. Também. No dia que eu fui a Peixoto, a gente estava andando, a gente foi fazer um trabalho, aí a gente estava andando num pasto cheio de gado. Aí o dono falou assim, você quer uma cava de garimpo? Eu falei, não era. Ele falou, era. Eu falei, não era. Eu falei, e tinha uma lavra ao lado, né? Numa fazenda ao lado. Eu falei, lavra aquilo lá. Ele falou, nós já fomos aquilo lá. Eu tive que quase separar a briga lá, porque foi difícil. Mas é uma coisa que as pessoas desconhecem. As pessoas não sabem, por exemplo, que uma lavra tem começo, meio e fim. Não é como uma área de grãos, de plantio, que ela é infinita, né? Assim, ela é finita e ela precisa ser recuperada, né? Mas as pessoas só veem a ela enquanto ela tem movimentação e não vê o final e acham que aquilo é tudo, que isso causa um estigma e uma impressão muito ruim. Verdade. Né? E a publicidade, que é a sua área, pode ajudar a desestigmatizar isso. Que é uma das áreas dele. Com certeza. Eu acho que tem que ser trabalhada essa... É interessante isso, porque a partir do momento que você trabalha essa imagem positiva, não é construir algo novo. É você procurar dados e informações para aplicar dentro do seu mostrar trabalho, as boas práticas que você pode mostrar. E ao mesmo tempo que você está fazendo isso, você está procurando melhores práticas, porque você precisa adotar essas melhores práticas. Se você quer ter um diferencial ambiental, você precisa ter melhores e novas práticas ambientais. Então, na medida em que você participa desse processo de informação, de querer conhecer, de querer melhorar, você leva isso para fora e conscientiza a comunidade, a coletividade, uma cidade, um distrito, e até com os próprios colaboradores, né? Que de alguma forma leva essa informação para frente. Então essa educação ela é muito interessante, o trabalhar essa informação dos tipos de cavas, dos tipos de projetos, como são recuperados, é muito importante para que as pessoas não pensem como, por exemplo, manejo. Manejo não é ir lá cortar toda a floresta, manejo é ir lá e tirar algumas árvores, de algumas formas. Então tem coisa que é legal. Então, por isso que existem estudos técnicos que permitem que venha a viabilidade ambiental, para isso tem licença. Então, é importante a gente, lógico, contratar um bom advogado, fazer uma boa... fazendo lobby dele. Fazer uma boa assessoria. Não, porque é interessante a volatilidade das leis, né? Da interpretação jurídica disso. A comunicação, ela é muito importante. A gente criou esse podcast pensando nisso. Eu já conheço o garimpo há muito tempo, tá no sangue. Meu avô era garimpeiro, essa história eu já contei. Quem assiste podcast que sabe dessa nossa história. Todo podcast ele conta essa história. Ele tem muito orgulho disso. Tem orgulho. Mas a gente precisa se comunicar melhor, mostrar essas boas práticas, né? E eu tenho conhecimento da Cogaveb, mas a gente sabe que tem outras cooperativas aqui no Mato Grosso que tem boas ações, como é o caso da Cooper Poconé, que a gente reforça mais uma vez o convite para o presidente da Cooper Poconé estar aqui com a gente para falar dessas boas práticas, porque se você não se comunicar e mostrar o lado positivo, tem gente fazendo de graça o lado negativo. E a questão é que a informação negativa ela tem mais impacto, né? Ela é uma informação que ela chega primeiro e é mais vendável, exato. É questão de programas policiais. Você fala, nossa, por que o programa policial dá tão certo? Porque é o que as pessoas querem consumir. Porque ela impacta mesmo, né? Ela impacta. Não é que a pessoa ela não tem nenhuma relação com aquela propriedade. Ela não é quem obtém o lucro. Ela não é a pessoa que é proprietária da área. Ela não é uma pessoa que mora perto. Ela é uma pessoa que vê uma notícia distante, por exemplo.
Ela não vive aquela realidade. Ela não vive aquela realidade. Então, ela vai gravar aquilo que vai impactar ela, aquilo que vai ser, ela não sabe como vai estar depois. Ninguém vai dizer, olha, aqui agora tá assim, né? Porque vê quando erro existe, né? Exceção também existe. As pessoas erram, tem empreendimentos que fazem errados, que podem errar. Mas tem que ser melhor explicado como funciona. Tem que ter, por isso que esse acesso, esse debate na Câmara Temática, na Assembleia e nos municípios, com certeza essa discussão da legislação, da possibilidade de licenciamento municipal, é muito importante porque as pessoas passam a ter uma perspectiva daquele problema. A gente, toda vez que nós conhecemos algo novo, nós passamos a ter uma perspectiva nova daquela realidade. Então, a pessoa pode até ter o garimpo sempre ali. Ela sabe que é um garimpo, que ela tira isso, que ela tira aquilo. Mas, a partir do momento que ela entende todo o processo do garimpo, ela entende como fica depois, porque, às vezes, ela está morando lá num período em que não é o fechamento da cava, em que não é o final. Então, ela passa ali a ter um acesso a uma informação que não é completa. Então, mas se ela entende como um todo, ela, com certeza, passa a fazer parte daquilo, né? Rafa, o assunto está interessante. A gente esqueceu de falar uma coisa, que é a questão da rigidez locacional, que é muito interessante, que é uma curiosidade das pessoas que nos assistem, que nos ouvem. Quando eu quero terminar o podcast, ela sempre inventa um novo assunto. É que mulher fala mais, naturalmente. Mas é interessante, esse assunto que ela levantou é realmente interessante. A gente já teve essa discussão aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, mas não foi para frente, né? Acabou sendo judicializada essa questão. Mas, por exemplo, a gente observa que o ouro ele tem a rigidez locacional. Então, para ele ser garimpado, por exemplo, lá em Peixoto Azevedo, ele muitas vezes precisa de entrar numa área que é protegida. E não existe a possibilidade de se garimpar nessa área que é protegida e fazer essa proteção em outra área. Como é que o senhor vê isso? Qual que é a discussão que existe hoje em cima disso? Se isso vai avançar, não vai? Essa é uma questão ambiental, né? É a sua área. Existe essa discussão em razão de... Isso também é uma interpretação do Código Florestal que dava isso acabou sendo a compensação. E como seria compensado isso? Porque no Código Florestal você pode compensar as áreas que foram desmatadas antes de 2008, você pode compensar em outras áreas. E aí queriam poder, porque a partir do momento que você faz a supressão da vegetação nativa, a gente tem que entender que ali tem um bioma, tem um ecossistema ali que acaba sendo suprimido, né? Animais que vivem daquelas plantas, que vivem dos frutos e assim consequentemente. Então isso tem um impacto significativo. E aí essa discussão se deu se poderia ou não licenciar dentro da reserva legal. Eu acho que é uma agressão ao meio ambiente, porque o Código Florestal fala, inclusive, do não retrocesso ambiental. Então, a partir do momento que o Código Florestal e até pela força da Constituição criou a proteção ambiental, a Constituição diz da não retroatividade da proteção ambiental. A gente tem o princípio da precaução como algo primordial e por isso princípio, né, para proteção, que é a presunção do dano que aquilo pode dar. Então a gente tem que, antes de tudo, proteger o meio ambiente, porque ele diz respeito a todos. É a única coisa que todo mundo precisa em igual quantidade e qualidade. É o meio ambiente. Não é uma roupa, não é um dinheiro, não é nada. É o meio ambiente, é a água, é o ar. Então, é a única coisa que todo mundo precisa em igual proporção e, de fato, é de todo mundo. Então, eu acho que é muito importante, a partir do momento que tem uma proteção legal, que traz o Código Florestal e determina que aquela reserva legal, ela é uma reserva legal para evitar uma expansão do desmate. Por mais que tenha essa rigidez locacional, a gente tem que sopesar aí essa importância desse minério, desse produto que está ali, em relação à soberania, já que é sobre a importância disso, da questão ambiental.
A gente discutiu isso, que essa política ambiental do governo federal atual, isso vai mostrar a importância. Lógico que num governo como o governo anterior, se você colocasse numa balança, com certeza o garimpo ia conseguir ter acesso ou de alguma forma uma interpretação para poder fazer essa supressão. Agora, da forma como está, eu acho muito difícil. Existe também organizações, Ministério Público Federal, entidades, né, como o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, que também estão organizados setorialmente com técnicos para analisar isso e dar a melhor destinação. Então, isso também entra numa discussão que eu acho que traz mais problema do que vantagem, porque a vantagem ela é só financeira. E o problema ambiental, ele é financeiro e ele é material. Ele é material e ele é transindividual, né? Por isso que a responsabilidade, o Código Florestal fala que todo dano ambiental ele tem que ser reparado ou recuperado. Mas o STJ ele entende que o ou é E, então o meio ambiente ele tem que ser recuperado e reparado. Então, a partir do momento que você entra sobre uma reserva legal com essa discussão, é como a medida provisória, o projeto de lei do governo Bolsonaro sobre a questão indígena. Já é uma incitação para tentar fazer algo ou ter uma dificuldade. Existe uma brecha, as pessoas acham que acaba existindo essa brecha legal e tentando avançar por essa interpretação quanto à supremacia do interesse da União em relação ao direito minerário ao direito ambiental. E como é que fica essa supremacia do direito ambiental com o minerário? É muito interessante. E acho muito interessante que o Código... Uma briga boa. O Código Minerário, ele fala assim que, embora ele seja antigo, eu acho muito bonito, que fala a importância da mineração após a Segunda Guerra Mundial para desenvolvimento de tecnologias, armamentos e soberania nacional. Porque realmente impulsionou tecnologia, telefone, informática, satélite e tudo mais. Então, assim, isso é muito interessante do ponto de vista de tudo que pode abarcar, o setor pode abranger, né? Então, ela é importante para a economia do Brasil, inclusive com a participação de 12% do PIB. Você sabe que os países mais desenvolvidos, e é um material da BBC, os países mais desenvolvidos, eles têm participação no PIB maior da indústria do que da mineração. Por uma ideia até de cadeia de participação, né? Geração de emprego, geração de renda. Isso. E o Brasil, nos últimos 20 anos, ele saiu de uma taxa menor para uma taxa maior. Houve um aumento da participação no PIB brasileiro da mineração. E esse material referia-se, e deu uma terminologia até muito própria para isso, porque chama setor primário, né? É uma primarizada do setor no Brasil. E que isso, geralmente, eles atribuíram não é muito bom, porque, ao mesmo tempo, expõe a esse fator ambiental e a exigências, muitas vezes, que as grandes corporações estão levando para outros países mais subdesenvolvidos, muitas vezes, porque a legislação é mais fraca. E onde tem um dano maior. Então, eu acho que a discussão ela é muito boa para a gente. Nós que temos exemplo de um Estado que pode potencializar, que consegue mapear, que tem dinheiro para isso, de mapear, organizar, setorizar e desenvolver de uma forma profissional. Eu só acho o seguinte, que essa discussão é muito ampla, ela tem várias vertentes, né? Quando você fala de proteger o meio ambiente, a maior proteção hoje contra combustíveis fósseis é carros elétricos. E hoje em dia existe uma discussão no mercado mundial que não tem como manter nos próximos 20 anos baterias elétricas por falta de insumo, de minério. Quando você fala de mineração, você não fala só de ouro, você fala de outros tipos de minérios. Então, assim, como não tirar minérios de áreas preservadas se é importante para montar baterias e outros tipos de equipamentos eletrônicos
que vão preservar de uma outra forma o meio ambiente. Mas isso é assunto para um outro podcast. É, o assunto Claro, mas porque a gente entra, mas já tem até equipamento feito com casca de banana, então assim, eu acho que a discussão e a dificuldade, ela sempre precisa levar para um caminho de investimento em novas tecnologias, em novas pesquisas, em nova rastreabilidade, em nova sustentabilidade. É que quanto mais a gente vê quanto mais ocorre avanço tecnológico, maior é a dependência de minério, né? Eis a questão. Tudo. Isso aqui tem no celular que a gente usa, tem ouro dentro. Não falo só ouro, todos os tipos de minério, lítio, né, que são essenciais para a questão do meio ambiente, para a questão de você conseguir preservar e ter modo de tecnologia. Para eu conseguir lá rastrear e saber onde está o meu ouro, onde na área que está, eu preciso de equipamentos de alta tecnologia que levam minério na sua composição. E é como a gente fala sempre aqui no nosso podcast, mineração é o quê? Essencial. Essencial. Ela faz parte da nossa vida. Desde a hora de plantar, para plantar a soja, plantar o milho, você precisa melhorar o solo, né? E aí vem a mineração. E eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, Dr. Alberto Scalopi. O espaço está aberto para que você venha mais vezes. Quero te convidar para fazer parte também do nosso site, o Minera MT. Pode mandar artigo para lá que a gente publica. Gratíssimo, mando sim. É uma satisfação tê-lo aqui. E mais uma vez te falo que o espaço está aberto para você participar quando quiser. Obrigado, eu agradeço o convite de vocês, foi muito legal. É uma experiência muito boa. Eu gostei muito de vir, gostei muito do clima de vocês, descontração. Acho que o assunto a gente não tem tempo para aprofundar em muita coisa, mas sempre é bom abordar, sempre é bom levantar isso para poder discutir até em outros momentos. E eu estou à disposição sempre que vocês quiserem também. A gente vai usar e abusar.